Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni. Hoje é dia 16/6, domingão, festa junina, a todo vapor. Brunão impossibilitado de participar de festa junina. Tive uma aventura não muito agradável ao longo dessa semana. Vou contar para vocês sobre essa aventura no final do vídeo, assim como fiz no vídeo da Itaúsa, para passar para vocês um feedback sobre o Brunão e o seu estado cristalino de saúde. E o vídeo de hoje é aquela prestação de contas, pessoal. Todo domingo de manhã falo sobre Itaúsa, cenário macroeconômico, e domingo na hora do almoço, não desisti, falo sobre a Magalu. Tá? Então vamos falar sobre a Magalu, não tem sido fácil, né? Principalmente olhando para o curto prazo, tentar ali acertar movimentos de price action. No vídeo de hoje as pautas serão as seguintes, pessoal. Eu vou falar sobre o fluxo de notícias da Magalu, vamos tentar colocar aqui o principal fluxo, e eu vou comentar sobre a curva de juros, como já é clássico aqui nos vídeos da Magalu, mas hoje eu vou um pouquinho além, né? Vou trazer também a correlação não, né? A gente vai estudar aqui curva de juros versus precificação da Magalu, vou utilizar a curva de juros 2027 e também a evolução do seu lucro trimestral, tá? Para a gente também tentar entender como é que estão os fundamentos da Magalu a dispor, né? Ou em relação, né? Ao cenário de juros do país. Tá? E por fim, a gente comenta sobre análise técnica e eu falo para vocês no finalzinho do vídeo aqui minha experiência não muito agradável durante essa semana. E aí eu passo para vocês que eu posso em algum momento ao longo da semana que vem, né, dar uma diminuída no número de conteúdos, porque ainda estou aqui em recuperação, mas já falo que a recuperação é essa, pessoal. Bom, no mais, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNP e técnico, e você está aqui no Clube dos Dividendos, canal que compartilha todos os dias, pessoal, por mais desafiador que seja, um conteúdo sobre mercado financeiro aqui, principalmente renda variável e renda fixa, tá? Aplicações seria aqui o assunto mais voltado do Clube dos Dividendos. Bom, comentando sobre a Magalu, pessoal, o fluxo de notícia melhorou bastante, né, ao longo da última semana, mesmo com o fluxo macro, e aí eu vou comentar também no próximo slide, que é Lula Haddad, que é fiscal, que é esforço ou não do governo, mostrar no gogó e na prática algumas medidas para conter gastos, tá? Para controlar um pouquinho essa razão aí, dívida PIB, e também a evolução do nosso gasto fiscal para 2024, que está em um momento de transe ali, né? O mercado não está aceitando, né, como as coisas estão indo nesse momento, precisa de bombeiros ali, precisa de medidas não mais agora de arrecadação e sim de contenção de gastos. Logo, isso gera um mau humor como um todo. Mas em relação ao mercado de varejo, varejo de vestuário e o varejo também, a Magalu, né, os marketplaces, o fluxo de notícia é boa. Então eu dou crédito aqui para Lorena Matos. Luísa Trajano afirma que taxação das blusinhas ficou justa. Obviamente, ajuda muito o mercado aqui, tá? Os players que produzem, que vendem, que emitem nota, é tudo bonitinho, fazem todo o seu trâmite de venda aqui no Brasil. Fluxo então positivo, ajudou de certa maneira a conter queda nos preços, né? Já o fluxo mais importante, pessoal, não é esse das blusinhas, não é os analistas aqui, como eu trago o primeiro recorte, né, da BMC News, falando, a Magalu pode subir 200%, tá? Eu acho que o fluxo mais importante para a semana, e aí não vale só para a Magalu, tá? Vale para todos os ativos de renda variável, principalmente aqui no Brasil, é esse aqui, ó. Tá? Ao longo da semana passada, Brunão teve uma estadia no hospital de quarta a sábado, mas de vez em quando eu olhava ali como é que estavam, né, os comentários, até porque fiquei craque na TV Globo, porque era o que passava na TVzinha do hospital, então eu estava meio que por dentro, não só dos bolos de Santo Antônio e das medalhinhas, mas também sobre o assunto aí, Lula, Haddad, fiscal, tá? Então o Lula saiu em defesa do Haddad, esse tipo de notícia. Créditos aqui para o Guilherme Mazui, tá? Créditos também para o Henrique Salles Matos da CNN, Guilherme Mazui da G1, tá? Então esse tipo de notícia na sexta-feira, tá? Já com pregão, parte dela pregão fechado, parte pregão em andamento, até porque o Lula estava na Suíça, depois foi para a Itália, tá? Então não teve aqui o bombeiro principal, e eu acho que esse bombeiro voltou já, né, para o Brasil, tá voltando pelo menos, e a gente deve ter uma semana onde Lula e Haddad devem ser os principais drivers ali para trazer arrefecimento na curva de juros, no dólar e um alívio na bolsa, tá, como um todo. Medidas, pessoal, quaisquer que for, e até no gogó, caso o Lula tenha ali entrevistas colocando, né, se colocando
como um presidente que vai fazer contenção de gastos ali, que vai conseguir entregar um pouquinho de responsabilidade, ou pelo menos de vontade em dar uma contida no fiscal, isso deve aliviar bastante, tá? Os preços aqui no Brasil. Beleza? Então, qual que é a notícia mais importante para Magalu? Estou falando aqui no curto prazo. No próximo slide a gente fala de curva de juros e no outro, curva de juros e lucro da Magalu. Esse tipo de slide aqui, pessoal, é curto prazo, tá? Esse tipo de slide é que faz a Magalu cair os seus 6%, depois subir mais 6%. Tá? As blusinhas já foram, então o lobby fortalecido das varejistas, etc., conseguiram passar no Congresso, tá? Essa marca, então agora taxação até 50, né, até $50 de compras internacionais. Boa notícia para o segmento, tá? Para nós clientes, poxa, já não sei, tá? Confesso que eu não estou nesse mercado ainda, tá? Mas deixem nos comentários aí o que vocês acham sobre isso, o que se mudou já os preços, etc. Como cliente uma coisa, como empresário, e nós que somos acionistas acabamos defendendo a inflação da gôndola, né, ou do clique ao investir, né, em empresas na bolsa. Então, acho que como investidor, você tem que ter gostado, porque é uma boa notícia protecionista aí para a Magalu. Mas a notícia que mais vai fazer preço semana que vem, minha opinião, já que não temos novas medidas ou qualquer outra coisa que envolva o setor de varejo, por exemplo, tramitando no Congresso, vai ser quais serão, né, as medidas que o Lula vai adotar para conter um pouquinho da pressão no fiscal. Tá? Simone Tebet e Haddad vieram na sexta-feira e disseram que ambos têm um leque de medidas que o presidente pode adotar. Tá? Então, ele falar que medidas serão essas já vai nos dar um alento muito bom. E aí, como toda a PEC, tá? Esse tipo de situação atual, que envolve muito fiscal, o pessoal gera estresse na curva de juros. E aqui a curva de juros 2027, eu vou trazer para vocês a evolução da curva de juros ao longo das 3 últimas PECs, tá? Que foram PECs que arranharam o fiscal. Tá? A que mais arranhou foi a PEC dos precatórios. Então, nós tínhamos ali entre julho de 2021 até dezembro, quando ela foi aprovada, tá? A PEC dos precatórios que gerou, né, aquele rombaço que, inclusive, está sendo pago agora pelo novo governo. Tá? E até por isso que o fiscal é tão horrível. Nosso fiscal está tão ruim quanto 2020 por causa do pagamento. A gente está segmentando, né? O Haddad segmentou, mas boa parte do pagamento foi feito em janeiro. Tá? Esse pagamento deu um susto, né? Piorou muito o nosso fiscal. Em contrapartida, ajudou muito o PIB, né? Porque é dinheiro na mão das empresas, isso roda a economia. Então teve a parte ruim, temos a foto do pior fiscal. Pior não, né? Igual 2020, mas sem pandemia. Tá? Em contrapartida, nossa atividade econômica está lá, rumando para os seus 2,5%, quem sabe aí 3% a depender do segundo semestre. Tá? Mas aqui foi um movimento do mercado, e aí vocês podem entender que, independentemente de esquerda, direita, ou do presidente ou da presidenta que esteja no poder, mexeu com o fiscal, mexe com preços de curto prazo. Tá? Então, bom, nós tivemos ali, esse é um gráfico mensal, pessoal, nós tivemos 1, 2, 3, 4 meses de alta, até que se aprovasse a PEC. Aprovou a PEC e descansamos. Só que aí descansamos 2 meses e aconteceu o seguinte, tivemos Rússia e Ucrânia, aí nós estamos aqui em 2022, segundo trimestre, Rússia e Ucrânia, e logo na sequência, mais 4 meses do quê? Tá? Mais 4 meses de PEC. Aqui era a PEC eleitoral ou a PEC kamikaze, enfim, cada nome que a imprensa dá, mas aquela PEC antes das eleições, tá? Que bombou o Bolsa Família, deu aquela chapuletada no ICMS, né? Então teve rombos fiscais ali difíceis para se conter tanto já no gasto imediato e também na falta de arrecadação. Então a União não arrecadou aqui ICMS por um bom tempo, ou pelo menos arrecadou muito menos, né? Teve aquela canetada no ICMS, lembram disso? E aí Faria Lima faz as continhas e mostra para o governo, independente de que ideologia não, do que esteja mais à direita ou mais à esquerda, que olha, a gente não acha isso sustentável, então a gente pede mais prêmio para comprar sua dívida. Praticamente isso. O mercado pede mais prêmio para financiar o governo. Então, bom, subiu aqui 4 meses também. Tá? A gente só não teve um 4º mês de alta porque já bateram o martelo. Tá? Aí caímos. Caímos, só que veio mais uma PEC, a PEC da transição. E aqui eu posso, pelo menos tá bem recente na minha memória, né? Que o juros não abriu pela PEC, pessoal. Abriu pelo gogó do Lula. Tá? Quem vai se lembrar, pós-PEC da transição, apesar do rombo que a PEC da transição também fez
no fiscal, tá? Inclusive, um rombo da PEC da transição ajudou, né? Teve como desculpa cobrir os precatórios, o rombo, o calote dos precatórios. Então, uma PEC cobrindo outra, tá? Mas o que fez esse candle aqui, ó, de forte abertura de juros, não foi necessariamente a PEC, pelo menos na minha opinião aqui, tá? Não é um fato. Foi aquela entrevista ou não foi aquela palestra do Lula no CCBB, né? No Centro Cultural do Banco do Brasil, tá? Onde ele foi bem agressivo ali, né? Nas suas palavras, não se importando muito com o coração da Faria Lima, que é o fiscal. Tá? Então, dizendo que vai crescer a todo custo, né? Colocando o presidente do BNDES, um parceiraço dele, que é o Mercadante. Aí o mercado entortou 4 narizes ali, tá? Então não foi só PEC. Aqui nós tivemos PEC mais um discurso cavalar sem nenhuma desculpa, tá? E aí, 2023 começou, pessoal, com tudo de bom pro mercado, tá? Para o mercado. Não tô dizendo para nós, cidadãos e tal, etc. Certo? É a economia real. Que foi o quê? Haddad, arcabouço fiscal e reforma da tributária. Isso tudo, arcabouço fiscal e reforma tributária, por pior, melhor, médio que seja o arcabouço, por pior, melhor, médio que seja a reforma tributária, pessoal, para o mercado fiscal faz preço de curto prazo. Então, nós tivemos pela primeira vez de 2021 para cá, o ano de 2023 sendo um ano de um semestre praticamente de felicidade para o mercado. Então, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 meses de queda, quase um semestre. E aí, aqui, pessoal, Brunão, é um fato, acho que a gente pode falar que já é um fato. Nós abrimos os juros aqui 1, 2, 3 meses porque os Estados Unidos não enfraquecia a sua atividade econômica e a inflação assustou por lá. Então nós tivemos de julho a outubro uma abertura muito forte da curva de juros americana. E a gente foi meio que com o rabo do cachorro. Tudo mudou quando o Powell, em novembro, já com dados um pouquinho melhores de inflação, foi bem dovish, tá? Numa reunião do FONC, do Banco Central Americano. E aí a gente pegou essa carona. Fechamos o juros super rápido aqui, com reforma tributária, com arcabouço e a atividade econômica indo para cima. Pessoal, a gente fechou 2 meses de juros aqui intensos, chegando ao tal 9,75. Esse ano, que começa em janeiro aqui, né? Nós só tivemos abertura de juros. Confesso que, agora uma opinião, parte da Faria Lima concorda comigo, parte não, que os 3 primeiros meses e meio aqui, ó, essa abertura aqui, janeiro, fevereiro, março e parte de abril, foi rabo do cachorro. O DXY subiu, a curva de juros americana abriu. Essa segunda metade, que eu vou pôr em vermelho, não sei se eu vou apagar os candles, foi tupiniquim, foi nós. Foi mudança da meta fiscal, vai ter dividendos ou não com a Petrobras, intervenção maior, né? Em empresa pública, privada, empresa mista. Depois nós tivemos a demissão do Prats, tá? Tudo isso e a derrota com a desoneração da folha de salários. Então é uma perda de bons bilhões aí pro Haddad no fiscal. Então nós tivemos aqui um combo tupiniquim brasileiro, que é Bruno opinião, tá? Por que eu digo que é opinião? Porque ao longo da segunda quinzena de abril, até o momento atual, nós tivemos um arrefecimento da curva de juros americana, uma estabilização da força do dólar. Então, a gente estabilizou o internacional. Não vou dizer para vocês que melhorou o internacional, que é uma maravilha o internacional na segunda quinzena de abril para cá. Mas, pelo menos não atrapalhou, ficou ali no morno, tá? E mesmo assim a gente abriu 2 meses em sequência. Sexta-feira, nós tivemos um alívio, que é essa cauda aqui, por causa do Lula defendendo o Haddad. Basicamente isso, pessoal. A Faria Lima é isso, tá? Então, a sinalização da Tebet, a sinalização do Haddad sobre entregar pacote de medidas de contenção de gasto e não de arrecadação para o Lula ajudou. E o Lula, no final do pregão, já quase fechando, começou a sair algumas notícias em defesa do Haddad, tá? Até o chamando de extraordinário e que nunca ele será enfraquecido, ficará enfraquecido no governo. Bom, toda essa historinha, pessoal, para contar para vocês um pouco de contexto do que impacta preços de ativos, a Magalu entre um deles, né, e também um dos mais sensíveis. Agora, esse segundo gráfico é para colocar para vocês o seguinte, que a Magalu, no seu fundamento, primeiro, a correlação negativa em relação à curva de juros. Magalu para cima, né, Magalu para cima, juros para baixo, tá? Tranquilo de se ver aí. Juros fazendo como que eu posso dizer aqui, consolidando, Magalu achando seu topo. Juros abrindo, Magalu caindo. Acho que esse gráfico eu já compartilhei inúmeras vezes para vocês.
vocês estão craques aqui no canal. Então, lógico que a abertura dos juros em 2024 não facilitou a vida da Magalu, tá? Não facilitou a vida da Magalu, certo? O que eu erro e continuo errando na Magalu, pessoal? É que os juros, na análise técnica principalmente, né? É que os juros não fez novas máximas, tá? Desde aqui praticamente 2023, beleza? E a Magalu, sim, ela renovou mínima 2 vezes em relação a 2023. Aqui, vou circular para vocês e recentemente, tá? Então, isso é a correlação principal pela qual eu falhei com vocês aqui no cenário base. Falei, pessoal, não vamos romper, vamos lateralizar. Apesar do prejuízo dela, né? Vamos pôr aqui o período de preju, tá? Apesar do prejuízo. Então, nesse momento aqui, a gente pode entender agora, passado, né? Principalmente nesse aqui, né? Que o prejuízo fez mais, o preço seguiu mais o prejuízo do que a curva de juros. A curva de juros já estava pedindo uma certa estabilização de preços e não a continuação da queda. Beleza? Bom, mas erro passado, pessoal, serve como aprendizado. Tá? Qual que é o momento atual do fundamento da Magalu? Recuperação, certo? Estamos a linha horizontal aqui para baixo dela é prejuízo, para cima é lucro. Tá? Então a gente teve um lucro aí próximo dos seus 30 milhões no primeiro trimestre. Vamos ver como que vai ser o segundo. Tá, o importante é que a Magalu teve uma recuperação do que fez mais preço para ela recentemente. Na minha opinião, que foi o lucro, o prejuízo. A curva abrindo é ruim? Mas ainda assim não está tão pressionada como esteve, né? Há anos atrás, 2022, 2023. Beleza? Pessoal, e agora nós temos uma medida de proteção, inclusive ao mercado como um todo, o mercado de varejista, que foi a taxação dos cinquentinha lá. Então a gente tem um fluxo de notícia que pode melhorar bastante caso Lula adote medidas, qualquer uma que seja, tá, pessoal? Qualquer medida, porque o mercado não espera nenhuma medida de governos de esquerda. Quando vem, é bonança. Então, medida anti-gasto, tá? É de contenção de gasto. Então, medida se vier, beleza, fluxo positivo e a gente tem um momento de lucro, de fundamento mais agradável do que os últimos 2 trimestres aí, 2, 3 trimestres. Beleza? Acho que esse gráfico é legal ter de cabeceira. E aí eu finalizo o vídeo, pessoal, falando dos pontos específicos até que essas medidas saiam, né? O legal das PECs é que elas tinham data para bater o martelo. Esse tipo de situação atual que nós vivemos não tem data, então a gente vai ter que ficar igual os banqueiros centrais, data dependente, né? A hora que sair, bater o martelo, muito provavelmente o mercado vai aliviar, tá? A hora que sair as medidas. Antes disso, Magalu está em região de suporte, mais uma vez rompendo mínima. Estou falando aí dos 9,97, 14,65 é alvo, 9,97 suporte, 10 e alguma coisinha aqui suporte, 12,8 foi já rompido, né? Até poderia pagar o 12,8. Tá faltando aqui o 10,97. Tá? Depois o 8,26, 7,18. Alvo 14,65, tá? Para Magalu. E pós-notícia, pessoal, pós aí medidas, se é que elas vão existir, eu acho que vão, né? Esse seria o meu cenário base. A Magalu pode, enfim, chegar nos seus R$19 até os 21,17. Ali é dia para Magalu. Beleza? Aqui, pessoal, o price action, então, vocês veem que é uma parte minoritária da análise, né? E tem que ser sempre assim. Primeiro, na minha opinião, né? Como eu sou mais um analista top-down, né? De cima para baixo, cenário macro, tá? Depois os fundamentos da companhia, o valuation da companhia, tá? E aí você, se quiser, vai para um estudo qualitativo, 5 forças de Porter ali, barreiras de entrada, market cap, diferenciação de produto, patentes, etc. E aí sim, análise gráfica lá no final. Essa seria a sequência de estudo. E eu falei para vocês que no final do vídeo eu iria comentar sobre a minha situação, né? Quem assistiu o vídeo já tá sabendo. Mas, pessoal, de quarta-feira após o almoço até sábado, na hora do almoço, eu fiquei no hospital. Fui internado na quarta de noite e saí no sábado na hora do almoço com alta. Eu tive uma crise, uma dor no abdômen muito forte na quarta-feira à tarde. E pós-tomografia ali, acabou sendo diagnosticado como apendicite, né? E aí eu fiquei internado no mesmo dia, por conta da dinâmica do hospital e tal, acabei sendo operado somente na sexta-feira, tá? Foi tudo bem, tô me recuperando, uma dor que eu não desejo pra ninguém. São 3 coisas aí que a gente não deseja pra ninguém em 2024, creio eu, né? Que é apendicite, posso dizer pra vocês, vender dólar, e talvez fazendo uma piada com a Magalu, comprar a Magalu, né? Não tá fácil para essas 3 situações. Piadas à parte, estou me recuperando. Incrível como a estadia no hospital faz você repensar várias coisas e se adaptar, como nós somos seres adaptáveis, né? Então eu, como bom italiano, tenho paura ali de hospital, mas conforme acabei tendo 3 noites
no hospital, né? Então acaba se adaptando, acaba fazendo amizade com tudo que é enfermeira, médico, etc. Acaba fazendo escambo de gelatina, por mais que as cores sejam diferentes, o sabor é o mesmo, que é isso que a gente faz quando a gente está numa situação ou num ambiente não muito agradável. Quero agradecer a todos. Se tem alguém aqui que me assiste do Hospital Paulo Sacramento, onde eu fiquei, sensacional, baita experiência, mas de resiliência, né? Muito difícil a situação, mas é como eu falei, né? A gente tem que passar algumas vezes na vida por empecilhos como esse. E eu que, dentre os cenários, né, pessoal, não sei se tem alguém que me escuta que já teve apendicite, mas tem aquela que você precisa fazer uma intervenção ali mais manual, porque está um pouco mais evoluída, grau 3, 4, pelo que eu me entendi ali. E tem a feita por vídeo, que é mais tranquilinha ali, embora as duas tenham risco. A apendicite é uma coisa ligeira, né, traiçoeira, você tem que cuidar rápido. No meu caso, foi por vídeo e foi super tranquilo. Mas digo para vocês que a voz, a garganta, por causa da anestesia e o abdômen ficar sentado e até algumas posições é muito desagradável, a dor é bem chata, confesso para vocês. Mas Brunão, dopadão aqui, vai ao longo da semana construindo os conteúdos com vocês. Talvez eu diminua um pouquinho, pessoal, porque de fato tô tomando uma bateria aí de remédios que me deixam meio grog. Mas, de novo, né? A lição que eu tiro dessa semana é que, pô, a vida é frágil, sim, né? Eu, como italiano, como eu falei pra vocês, né? Cheguei no hospital com uma baita de uma paura, medo, né? Mas aí, conforme a gente fica no mesmo ambiente e vai se adaptando, usa muito humor, muita empatia, né? Você conhece muitas pessoas com problemas diferentes, os profissionais também de diversas áreas diferentes, né? Vai entendendo a dinâmica do hospital, o ambiente. Então, o aprendizado que eu tiro é que somos adaptáveis pra caramba, independente aí do seu grau e aversão a risco, né? Isso vale também pro mercado financeiro, a gente se adapta. Então, talvez todo esse vídeo da Magalu e toda a situação que você, acionista da Magalu, de longo prazo, né? Que tá no prejuízo agora, muito provavelmente, esteja passando. Uma das adaptações ao preço do ativo é você tentar enxergar aquele segundo gráfico, onde mostra a evolução dos fundamentos e a evolução da curva de juros, para você tentar ali achar algum tipo de tese para aumentar, diminuir posição, entender o que está acontecendo com a companhia de maneira pragmática. Esse é um dos aprendizados de passar 3 noites aí no hospital, é você realmente entender que somos bem adaptáveis e o que era medonho no começo acaba virando ali de certa maneira algo muito aceitável e de convivência até que fácil, que seria ali um ambiente de leito hospitalar, internação, aquela coisa toda. Então acho que a adaptação, empatia e depois ali uma dose cavalar de senso de humor são coisas, tolerância também, né? São coisas que você acaba aprendendo bastante quando um dos pilares principais da vida, né, ficam ali ligeiramente ameaçados, que é a saúde. Ano passado eu tive experiência também como acompanhante, aí não como paciente, porque papai teve um probleminha também no intestino, né? Então, poxa, estamos realmente conectados aí, não tem jeito. E, bom, foram 2 experiências que obviamente não desejo para ninguém, mas que também, independente ali da experiência, sempre tem algum aprendizado. Então, falei, pessoal, só para dizer que talvez eu diminua um pouquinho o número de conteúdos ao longo dessa semana, só para me recuperar. São 7 dias aí de remédios que eu vou tomar. E também para dizer para vocês que alguns aprendizados de problemas de saúde acabam também se transferindo para nós como investidores, por que não? Sempre tem analogias para ser feita. Então, se esse vídeo ajudou vocês aí a dar a ter um contexto mais geral aí da Magalu, tá? E caso haja adaptação, caso você queira, acredite ainda na tese, é um momento de adaptação sem dúvida nenhuma, né? Os últimos 3 anos da Magalu, principalmente para quem investiu nela lá em 2015, 2016 e viu todo o ciclo de alta, tá? Aquele foi um ciclo que não existe mais. Tá? Agora a gente está esperando, né? A expectativa, assim como a minha, né, da recuperação da apendicite, é de um ciclo de estabilização. Tá? Essa estabilização vem dos fundamentos, dos juros já começou, apesar, né, da alta dos juros, de novo, não rompemos máxima, então a gente vem aí de uma estabilização dos juros, da curva, né, já que a Selic vem caindo. Os fundamentos da Magalu também deram um primeiro sinal ali de estabilização, de lucro. O que está faltando é o price action, é o preço das ações. Tá? Então, você saber, e a ideia do meu vídeo foi essa, né, do ciclo que tentamos viver e que vamos passar nos próximos meses, provavelmente é de estabilização de preços, não é de retomada de alta. Tá?
mas também não é de aceleração de baixa. Pelo menos essa seria o meu principal objetivo ao mostrar esse gráfico aqui principalmente. Tá? Você que acha que vamos para mais quedas fortes, você teria que ter 2 cenários aqui para Magalu. O cenário da volta do prejuízo e o cenário do rompimento dos juros. Você tem que ter esse cenário aqui. Agora, você que está achando que não, os juros não tem para onde ir, os pessimistas com o Brasil pode comprar dólar, mas não necessariamente juros, até porque nossa economia não aguenta, né, juros tão altos assim por muito tempo. Então, você pode acreditar que os juros lateraliza, tá? E que o lucro também fica aqui lateralizado num ambiente mais parecido com 2018, certo? De lateralização ali de lucro por um bom tempo. Tá? Esse movimento aqui, os juros de lado e o lucro de lado, na minha opinião, fazem o preço estabilizar. Não necessariamente vão fazer o preço subir. E é justamente esse o meu cenário, né? De estabilização dos fundamentos. E o juro fecha não muito. Tá nos 11,50 para 2027, pessoal. Minha opinião é que esse juros vai para os 9,75, 9,25. Tá? Curva de juros 27. Se não pela inflação, pela atividade econômica. Beleza? E é isso, pessoal. Obrigado pela companhia aí. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.